Jó 42, verso 2 apenas. Está escrito assim: bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos, ou dependendo da tradução, pensamentos, bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Só isso. O livro de Jó é um dos maiores esforços que a Bíblia faz para minimizar a distância entre a criatura e o Criador. O livro de Jó é o esforço do Espírito Santo para tentar fazer o homem conhecer um pouco mais de quem é o Deus da Bíblia. O Deus que eu me refiro não é um senhorzinho de barba branca, cansado e sentado num trono. O Deus que eu me refiro não é alguém guardado em uma caixa da religião, que é manipulado pelos homens. Não, o Deus que eu me refiro, lhe é atribuído 72 nomes. E um dos que eu mais gosto é que Deus é o mistério de todos os mistérios, aquele que habita na luz inacessível. É o Deus que tem olho, boca, é o Deus que tem mão, braço, pé, mas ao mesmo tempo não tem forma, é invisível. É um Deus que ao mesmo tempo toma forma e ao mesmo tempo é abstrato. É um Deus inacessível ao potencial intelectual da criatura. É um Deus que não se prende. É um Deus que é daltônico. Porque para ele não tem negro, não tem branco, não tem amarelo, não tem vermelho. Para ele tudo é igual. É um Deus que não enxerga divisões e divisórias impostas pelas criaturas. É um Deus que controla tudo sem se mover. Aleluia. Um Deus que tudo que existe, existe no seu pensamento. As coisas que já existiram no passado, que nós nem imaginamos. As coisas que existem agora, que nós não vemos, e aquelas que ainda vão existir, que não estão na realidade. As três coisas, no passado, no presente e no futuro, existem ao mesmo tempo na mente dele. Ao mesmo tempo. Porque para Deus não tem passado. E para Deus não tem futuro, porque Ele é eterno. E se Ele é eterno, Ele sempre vê as coisas agora. Então quando Deus pensa ao seu respeito, ao meu respeito, Ele não pensa em nós como éramos, e nem como nós seremos. Ele sempre nos vê na estatura de varão e de varoa perfeita. A obra completa, a obra concluída. O Deus que quando vai criar as realidades, o autor aos Hebreus diz que pela fé Deus criou os mundos no plural. São três: dois mundos de estabilidade e um sem estabilidade. O mundo de cima, onde tudo está definido. O mundo de baixo também, onde estão definidas as coisas. E esta realidade, o mundo indefinido, que nós estamos definindo com as nossas ações e atitudes. Deus pela fé cria os mundos. Toda a criação, visível e invisível, não é um puxadinho da sua magnitude. Sabe o que é puxadinho? Sabe ou não?
Vou explicar para quem não sabe. Eu sou paulista de nascimento. Hoje moro nos Estados Unidos. Mas morei 6 anos no estado do Rio de Janeiro. Lá na cidade de Búzios, onde ainda é a nossa sede administrativa aqui para o Brasil. E lá no Rio de Janeiro é assim, quando alguém faz uma casa, a gente não falar barraco, o filho casa, aí ele faz um puxadinho, um cômodo a mais. Aí a filha casa, e ele vai e faz mais um cômodo em cima do outro puxadinho. Eu sei que começa assim desse tamanho, mas se transforma no World Trade Center. Num grande emaranhado de puxadinhas. E o que é o puxadinho, senhoras e senhores? Puxadinho é uma extensão da casa. A criação não é uma extensão de Deus. Tudo isso daqui não é um anexo. Não é um puxadinho igual estão fazendo nos aeroportos para tentar resolver o problema da Copa. Não. Tudo que existe está dentro da mente dele. Um aleluia para o pregador continuar? Então como Deus vai criar? Quando ninguém sabe o que é luz. Ninguém conhece luz, então Deus pensa na luz. A luz existe primeiro na mente dele. E depois ele diz: haja luz. E houve luz. Tudo que ele cria, ele pensa e depois ele diz. Ele pensa e diz, haja, e ouve. 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 E depois de tudo, ou quase tudo está criado, como um artista que trabalha com doce, depois de fazer todo o universo, as galáxias, as estrelas, o infinito, como quem faz um bolo muito enfeitado, Deus olha para o bolo e diz, falta cereja. Cereja que eu chamo de Keter. Keter é uma palavra hebraica que quer dizer coroa. A cereja da criação é a coroa da criação. Com 4 elementos, ele criou esta realidade. Com fogo, com água, com terra e com ar. Tudo que existe nesta realidade foi feito só de 4 elementos. Agora, não existe nenhum outro lugar do universo, algum habitáculo que os 4 elementos se difundam. Já tentou misturar água com fogo? Um sobressairá sobre o outro. Só um lugar, os 4 elementos estão misturados, difundidos. E quando os 4 elementos se difundem, acontece o milagre chamado vida. Quando Deus vai criar a supremacia da criação, a coroa, então Deus pensa, mas não fala. É interessante, porque tudo Deus vai pensando e vai falando, vai pensando e vai falando, vai pensando e vai falando. Porque quem fala sem pensar é tolo. Deus não é tolo. Quando Deus pensa na coroa, quando Deus pensa em fazer a sua obra de arte máxima, quando já existiam os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins e as mais 6 miríades angelicais que os homens não conhecem, quando os universos tinham sido todos criados, Deus pensou em criar o homem, só que não falou, haja. Porque esse ele queria sentir.
tocar. Então o santo, bendito, eterno e poderoso seja Ele, desceu e pegou a primeira matéria-prima para se tornar concreto o abstrato. Aleluia. O ser humano é o único ser que existe que tem duas naturezas: natureza de baixo e natureza de cima. Com 2 dos 4 elementos ele faz a natureza de baixo. Ele pega o pó. Esse pó aí que a gente pisa em cima todo dia, ninguém dá nada. Porque é assim que Deus trabalha. Deus sempre pega o que ninguém dá nada e transforma em algo precioso. O santo e eterno e bendito pega o pó, mas o pó só não tem constância. Então ele junta o segundo elemento, a água, e faz o barro. O homem foi feito de barro. É assim que está escrito no livro do profeta Jeremias, no 18º capítulo. Ele é o oleiro que sabe trabalhar no barro. Só que quando Deus faz o primeiro homem, preste atenção, senhoras e senhores, daqui a 20 minutos eu saio da introdução. Quando Deus vai fazer o homem, Ele não faz um boneco maciço, estereótipo. Não é assim que Deus faz. Quando Deus vai fazer o homem, a primeira peça que Deus faz é um osso minúsculo, desse tamanho. É a primeira vértebra da coluna, porque essa regra vai se seguir durante toda a criação, quando ainda somos um objeto inerte. No ventre materno, a primeira coisa que se forma em nós é a nossa coluna vertebral. Eu estou falando que o artista, supremo arquiteto de todas as coisas, quando ele vai fazer o homem, ele faz um osso pequeno. A primeira coisa que ele faz. Eu estou falando da mão poderosa, que tem todos os oceanos de um lado, e do outro lado um bebê recém-nascido, e para ele as duas coisas são a mesma coisa. A mesma coisa. Ao mesmo tempo que é grande para as galáxias, é perfeito no minúsculo osso, que se junta de barro. E depois de juntar cada peça daquela coluna, ele vai fazendo cada osso daquele corpo. E os anjos vão olhando e pensando: o que será que ele está fazendo? Anjo não sabe o que é osso, porque anjo não tem osso. E não entende o que Deus faz. Depois de fazer todos os ossos, desde da falange do seu indicador até o seu fêmur, ele termina a primeira parte da obra. 613 ossos compõem o esqueleto humano, exatamente o número de mandamentos que está na Bíblia Sagrada. Deus fez o homem de pé. Deus não fez o homem sentado, nem prostrado, nem caído. Porque Deus te fez para ficar de pé. E ainda que você tropece e caia, a mesma mão que te criou sempre vai estar pronta para te colocar de pé de novo. E não adianta teimar, querer ficar caído e prostrado, porque todas as vezes que cair, Ele vai te colocar de pé de novo. Faz o esqueleto. Depois, com o mesmo barro, minuciosamente, todas as veias, que eu, na minha ignorância, chamo de fiação. Desde lá de baixo, ele vem puxando as veias. Desde as maiores, como a aorta, até aquelas minúsculas. As irmãs sabem do que eu estou falando, né? Aqui, mais ou menos. Os microvasos, ele vai puxando todos de baixo para cima e liga numa peça desse tamanho. Divide a peça, cardio, miocárdio, conecta os fios. Depois torce como um padeiro que faz pão torcido. Aleluia, de barro. E junta nervos, músculo. E vai dando forma. E os anjos estão olhando e dizendo: o que será isso que ele está fazendo?
Mas ele não fala o que faz, porque as obras mais belas que ele faz calado. Aramanas. Ele trabalha assim como quem trabalha escondido, sem dar satisfação. Mas quando a obra estiver pronta, ele mostra o quanto ele é bom em fazer as coisas. Ele faz as entranhas, tudo é assim, de dentro para fora. Nada com Deus é de fora para dentro. Com Deus é sempre de dentro para fora. Depois de tudo aquilo feito, todo aquele emaranhado, ele ele dobra o barro e deixa esse barro mais cinza do que a outra parte do corpo e coloca aqui em cima. Um mistério tão grande que até hoje a gente não entende direito como ele funciona. Depois, ainda como um pizzaiolo, faz uma massa fininha e cobre tudo, aquilo que nós chamamos de pele. E ainda, como um supremo artista, ele faz todos os pelos, um por um, de barro. Quando o boneco está pronto, inerte, só com duas naturezas ele está ali, inerte. Aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui. Então os anjos veem aquele boneco e fazem isso, ó. Não é que a cara dele? Os anjos ficaram com ciúmes. Porque anjo não é aquele bonequinho de bumbum de fora e arquinho de flecha na mão voando, não. Anjos são seres bizarros, com forma de animais. A Bíblia diz que tem anjo que tem 4 rostos. Quando vai girando tem uma catraca no pescoço, fica com o rosto de leão, rosto de boi, rosto de águia, rosto de homem. Anjos com 6 asas, com corpo afogueado. Você imagina o que é isso? Céu não é todo mundo de branco dizendo aleluia, aleluia. Quando vai ser a janta? Não, o céu é o que nunca subiu por entendimento do homem. Por que que os anjos ficaram? Pelo menos um ficou com ciúme, um querubim. Ficou com ciúme porque queria ser igual a você. Porque você é igual a ele. Aí esse querubim olhou para o boneco inerte que não se move, que é só um boneco, e disse assim: se é essa criação, então isso é fácil para mim, eu destruo. É de barro, eu sopro e transformo o barro em nada. Só que aquele querubim não sabia que ainda faltava 2 essências para Deus colocar dentro do homem. E essas 2 essências ia fazer cada um de nós se tornar mais poderoso, aleluia, do que aquele querubim. As 2 essências são divinas. Por isso de boca fechada ele faz tocando. Agora Deus vai abrir a boca e vai colocar a sua essência dentro da criação. Chega na narina e sopra. E o boneco o que era barro vira carne, o que era água vira sangue. A massa cinza recebe uma fagulha. A vida é uma descarga elétrica. Seu cérebro é capaz de fazer energia para acender uma lâmpada dessa. A vida é uma fagulha, é um fogo. E o sopro da vida que nos faz seres viventes. O livro de Jó é esse esforço de mostrar esse mistério. E lá ele diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrado. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus tem pensado a seu respeito. E ele manda eu lhe dizer: eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito.
pensamentos de bem, não de mal. Pensamentos de paz e não de guerra. Porque os pensamentos do Senhor não são como os nossos. São maiores do que o nosso. Ouça bem o que eu vou lhe dizer. O livro de Jó é a narrativa de um embate jurídico, de uma disputa jurídica nos mundos. Parece complexo, mas não é. Preste atenção. A Bíblia diz que Deus está sentado sobre um alto e sublime trono. E esse trono de Deus é móvel. Não é fixo, é móvel. O que isso quer dizer? O profeta Ezequiel diz que existem 4 rodas de sustentação do trono. E quando ele diz isso, as pessoas acham que são rodas como as daqui da terra. Mas são rodas que giram no sentido do tempo, como um relógio, e são colunas. Essas 4 roldanas são os 4 atributos de Deus. O que é atributo? Atributo é algo que nós não temos. Nós temos qualidades, Deus possui atributos. As qualidades são extensões dos atributos. Quem está me ouvindo, diga amém. Por quê? Porque atributo é essência. As 4 colunas de sustentação do trono, que o céu e a terra fogem diante dele, são os 4 atributos que o faz ser Deus. A primeira roldana chama em língua hebraica de Hesed. Hesed quer dizer misericórdia. E se tem alguém que tem misericórdia, é aquele que está sentado no trono. Homens não têm misericórdia, homens são políticos. O segundo atributo é a palavra Kiddushá. Kiddushá quer dizer santidade. Se existe alguém que é santo, este alguém é aquele que está sentado no trono. Homens não são santos, homens são santificados. A terceira roldana de sustentação do trono chama-se Kavod. Kavod quer dizer glória. E se tem alguém que tem glória, esse alguém é aquele que está sentado no trono. Homens não têm glória, homens são glorificados. O quarto atributo da essência de Deus chama-se Tzaddik. Tzaddik quer dizer justiça. E se tem alguém que é justo, este alguém é aquele que está sentado no trono. Homens não são justos, homens são justificados. Tudo que Deus vai fazer no mundo de baixo, que é esse que nós vivemos, tem que acontecer primeiro em cima. É regra. Está escrito em Gênesis 1:1, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus não criou a terra e os céus, mas Deus criou? Mais forte? Tem alguém aí? Então isso é regra que vai reger todo o universo. Primeiro céu, depois terra. É por isso que Jesus diz: buscai primeiro o meu reino, minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Olhe para cá. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que tudo que acontece aqui tem que acontecer primeiro em cima. E como vai acontecer embaixo? Olhe para mim. Vai acontecer embaixo através daquilo que eu chamo de decretos. Deus decreta no céu e acontece na terra. E por onde é que fluem os decretos? Pelo lado tzadik, da justiça. Porque embaixo do trono de Deus existe um tribunal. E todos os decretos vão se passar por aí. Alguém aqui já viu a imagem da justiça? O que é a justiça? É representada por uma mulher, senhoras e senhores, que segura em uma mão uma balança que não está pensa, está plena. Na outra, a sentença, que é a espada. Mas o sinal mais forte da justiça é que ela tem os olhos vendados. Então, a justiça só será justiça
se ela for cega. Justiça não pode enxergar. Por isso que Deus disse para Israel: quando for de julgar, não favoreça o pobre pela pobreza, nem o rico pela riqueza, mas sereis justos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer isso, quer ver? Como é seu nome? Como? Rodrigo. Preste atenção nessa cena. Rodrigo, lembra daquele fulano? Aquilo não vale nada. Aquilo não presta. Aquilo é um cafajeste. Aquilo não paga. Aquilo não faz. Aquilo é isso, isso. Ele está recebendo informações. E dentro de nós existe um tribunal. Ele recebe informações. E o fulano, vamos colocar um nome nele aqui. Tem que ser um nome que não existe aqui. Deixa eu ver. Não vou nem arriscar. Então, Rodrigo, ele isso. Rodrigo recebeu todas as informações, eu fui embora. Se o Rodrigo absorver informação e julgar no tribunal que existe dentro dele, ele vai ser injusto. Por quê? Porque ninguém pode ser julgado sem antes ser ouvido. Sabe o que isso quer dizer, senhoras e senhores? Que alguém pode trazer informação para você, mas você também tem que ouvir o outro lado. Porque se você julgar sem ouvir os dois lados, você vai ser injusto. E se você for injusto, também dessa forma vão te julgar. Se você é daquele que só ouve um lado e não ouve o outro, no dia que você for julgado, só Satanás vai falar. Porque foi assim que você julgou. Então quando Deus no céu vai decretar vitória para alguém na terra, vai passar por um tribunal, debaixo do trono, na esfera da tzadik, da justiça. Quem quer que eu pare, diga amém. Quem quer que eu continue, diga glória a Deus. Vou ficar com a maioria. Quando Deus vai decretar a vitória para Mariquinha, lá no céu, Deus diz assim: eu vou abençoar a Mariquinha. Você acredita que esses dias eu fui falar Mariquinha e levantou uma irmã? Sou eu. Acredita, a irmã chama Mariquinha mesmo? Ô irmã, é pura coincidência. Deus lá no céu diz assim: eu vou abençoar, eu vou mudar. Estou explicando sobre o livro de Jó. A vida da Mariquinha, só que ele decreta isso em cima, tem que passar pelo tribunal para chegar embaixo. E o que é esse tribunal? Esse tribunal tem um juiz que é justo, verdadeiro e fiel. Aleluia. E nesse tribunal também existe um acusador implacável. Só que o acusador não está lá na audiência do tribunal em glória. O acusador está no mundo inferior. Então como é que ele tem acesso à audiência? Tem acesso à audiência por causa da onisciência de Deus, que vai até lá no inferno. Salmo 139 diz: se eu colocar o meu leito na profundidade do abismo, lá também tu estás. É forte isso. Veja, o acusador se levanta, Deus diz assim: eu vou abençoar Mariquinha. Aí o acusador se levanta e diz assim: não pode abençoar ela. Quem é esse acusador? Um anjo caído, que não para comer, para dormir, nem para ir ao banheiro. É um anjo que te estuda e é dedicado dia e noite, e anota todas as coisas erradas que eu e você falamos e fazemos. Olhe para mim, sem movimentação. Esse anjo nos estuda e observa tudo que a gente fala e tudo que a gente faz. Ele anota. Quando Deus diz assim: eu vou abençoar a vida dela, eu vou abençoar a vida dele, então esse Satanás se levanta e diz: não pode. Por que não? Por causa disso. Ela fez isso, ela fez aquilo outro. Só que tem um detalhe: esse ser só nos conhece por fora, porque por dentro só nos conhece aquele que nos fez. Isso quer dizer que tudo que você falar e fizer, ele tem acesso, mas o que você pensar, ele não alcança.
Aleluia. Vou ter só a Mariquinha. Aí então ele se levanta e diz, não pode por isso, por isso, por isso, por isso. E Deus tem que ouvir a acusação. É incrível isso. Deus tem que dar ouvido para o acusador. E o acusador vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. Quando ele termina, Deus vai ouvir o outro lado. E no outro lado a Bíblia diz que nós temos um advogado que não perde causa. Um advogado que é justo e fiel. O advogado que tem na mão um livro chamado da vida. Ele pede a palavra, imagina a cena. Abre o livro da vida e procura, é Mariquinha. Mariquinha, Mariquinha, Mariquinha. Mariquinha dos Anzóis Pereira Albuquerque Lima da Rocha Silva. Senhor meritíssimo, uma palavra. O senhor não pode condenar a Mariquinha. Por que não? Porque o nome dela está aqui nesse livro. E por causa dessa obra da cruz do Calvário, toda essa sentença já foi queimada, rasgada. Aleluia, ela já foi absolvida. Só. É isso que acontece com Jó. Por quê? Porque lá no céu Deus diz assim, Jó é rico. Eu fico pensando se Deus tivesse a mente medíocre que nós temos. Porque quando a gente vê alguém rico, a gente fala assim, ele não precisa. Só que a questão não é precisa ou não precisa. É só ler a Bíblia. Livro do profeta Ezequiel está escrito que quem abençoa o pobre, Deus não prospera. Se você está pensando que você vai dar dinheiro para pobre e vai prosperar, você está equivocado. Porque a Bíblia diz que quando você dá dinheiro para pobre, Deus te dá saúde. Se alguém quer prosperar, tem que dar para quem é maior do que ele. Vai entender a Bíblia, né? Deus no céu vê que Jó não é um andarilho, não é um pedinte. Jó não é um qualquer. Jó é um sheik do Oriente Médio. Uma excelência em tudo que tem, tudo que faz. Então Deus olha e diz assim, Jó tem muito, né? Mas eu vou dar mais. Ninguém recebeu? Ah, eu quero para mim. Eu vou dizer de novo, vou te dar outra chance. Jó tem muito, não tem? Tem! Mas eu vou dar mais. Ou você não quer mais? Quando Deus diz eu vou dar mais, vou dar em dobro. Lá no começo, o adversário se levanta e diz, não pode. Olhe bem para mim. Olhe bem para mim, ouça o que eu vou lhe dizer. Se puder anotar, anota. Se não, memoriza para não esquecer. O teu inimigo só pode tocar em 3 coisas na sua vida. E mais nada. Primeiro, ele pode tocar naquilo que você tem. Segundo, ele pode tocar naquilo que você ama. Terceiro, ele pode tocar naquilo que você é. As unhas sujas dele não alcançam mais. Por quê? Porque o santo e bendito se levanta e diz assim, você tem visto Jó? Ele disse, eu vi, mas Jó, só esse crente aí fiel, que o Senhor ama, olha só, ele vai apostar cartas. Porque o Senhor o enriquece, as coisas que tem. Se o Senhor deixar eu tocar naquilo que Jó tem, o Senhor vai ver que Jó não é a flor que se cheira que o Senhor pensa. Irmão, eu acho isso uma ousadia, porque o diabo não conhece Jó. Não foi o diabo que fez Jó, quem conhece Jó é Deus. E os limites do homem estão dentro dele, não fora. Quando ele disse assim, ó, eu vou tocar naquilo que Jó tem e vou te provar que ele não é, Deus não olhou para fora, porque o que Jó tinha estava fora, não estava dentro dele. Por isso o perigo de você deixar as coisas exteriores entrar para dentro de você. Deus olhou para dentro de Jó e viu que o limite estava longe. Então Deus disse assim, ah é? Então vai, pode tocar. O adversário veio e assim, ó, uma tsunami.
um terremoto, coisa de 10 segundos. Você imagina alguém que viveu a vida inteira construindo um prédio e a terra treme em 10 segundos, o prédio cai? Você imaginou? O Haiti está caído até hoje. O Japão está emborcado até agora. Com 10 segundos. Com 15 segundos. Em 2008, milhares de americanos trabalharam a vida inteira, pegaram tudo que construíram e colocaram no banco. Dormiram ricos e amanheceram pobres. Muitos deles tiraram a própria vida. Por quê? Porque as coisas de fora estavam dentro deles. Satanás, em segundos, fez Jó dormir milionário e acordar pobre. Aí o diabo cruzou os braços e disse: agora ele blasfema. Quando Jó viu que perdeu tudo, ele levantou a mão e disse: Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Mas não deu não deu nem bola para o diabo. Não é daqueles que dizem assim: esse diabo miserável, se eu pegar ele eu acabo com nada disso. Ele virou as costas para Satanás e para a tragédia e disse: Deus é que deu, Deus é que tirou, bendito é o nome do Senhor. Sabe que frase é essa? Essa é a frase da consciência da riqueza. Porque riqueza é uma consciência. Tem gente que tem muito dinheiro, mas é medíocre, é mesquinho. Riqueza é consciência. Consciência de quê? Consciência de que tudo o que nós temos não é nosso, mas é de Deus. Foi Ele que me deu, foi Ele que te deu. Vamos supor que você tem joia em casa. Vamos supor que você tem 5 quilos de joia, de ouro, colar. Aí você olha e diz: meu colar, meu relógio, minha joia, minha casa, o meu carro, minha empresa, seu, tudo seu. Bonitinho, bebê. Tem 5 quilos de ouro, maravilha. Quando morrer, ali mesmo, no pé do caixão já vão estar brigando para ver com quem fica com o quê. E se alguém tiver a ideia faraônica de pegar todas as joias e enterrar junto com você, eu não dou uma semana para estourar a catatumba e levar até os dentes. Sabe por quê? Porque todo ouro que existe no mundo sempre foi o mesmo. Deus só trocou de administrador. Porque a Bíblia diz: minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. O que isso quer dizer? Que quem tem mente de riqueza sabe que tudo que tem não é dele, mas é de Deus, ele só está administrando. Ó Jesus pregando dracma, a parábola da dracma. Dracma é dinheiro em grego. Jesus diz assim: um homem veio e deu dracmas para o primeiro, deu dracmas para o segundo, deu dracmas para o terceiro. Quem está me ouvindo, diga amém. Foi embora, o dono da dracma foi embora. Jesus contando uma história, preste atenção. O primeiro pegou o dinheiro, a dracma, olhou e disse assim: que legal, hein? Deve ser porque eu falo inglês. Ganhei esse dinheirão porque eu falo inglês, porque eu sou bom. Então, já que é meu, está na minha mão, eu vou gastar. Foi lá e arrebentou com tudo. O segundo é uma evolução do primeiro. Por quê? Porque o segundo olha e diz assim: estranho, né? Alguém vir dar dinheiro do nada assim. Alguma coisa tem. Como eu não sei o que está acontecendo, eu vou pegar essa dracma e vou enterrar. Alguém aqui já enterrou dinheiro? Esses dias descobriram uma velhinha aí no interior que morreu. Quando foram pegar o colchão dela, estava cheio daqueles dinheiro antigo de cruzeiro. Eu fiquei imaginando o quanto que aquela mulher se privou de vestir, de comer e de beber para juntar aquele dinheiro. E agora ela morreu e o dinheiro nem valia mais, as traças já tinha tudo comido. Então eu cheguei à conclusão que dinheiro foi feito para se usar. Dinheiro serve para gastar.
Olha lá as irmãs cutucando os maridos. Viu? Confirmação. As irmãs deu pum. O irmão estava até dormindo já. Estava assim, tomou na barriga. O terceiro é a evolução da consciência de riqueza. Estou falando da parábola de Jesus que está ligada ao que Jó disse. O terceiro disse assim: ninguém dá nada de mão beijada para ninguém. E se esse homem me deu, isso quer dizer que ele vai voltar para cobrar. Então se ele vai voltar para cobrar, eu vou multiplicar o que ele me deu. Dito e feito, o homem voltou para cobrar. Perguntou para o primeiro: onde está o que eu te dei? O primeiro disse: não sabia que o senhor voltava. Gastei. Então ele diz: então você não tem mente para entrar no reino. Não tem consciência de riqueza para entrar no reino. Olhou para o segundo e disse: onde está o que eu te dei? Ele disse: não sabia o que estava acontecendo? Enterrei. Se enterrei, eu fiz não prestar o que prestava. Ele diz: então você também não tem mente para entrar, você não tem consciência para entrar no reino, é apartado. Aí chega no terceiro e diz: onde está o que eu te dei? O que você me deu está aqui, isso daqui foi o que eu multipliquei para compensar o que os outros perderam. Aí ele disse: vem e entra no meu reino, porque você tem mente, mentalidade, consciência de riqueza. O diabo volta para a audiência e Deus pergunta: e aí? O homem blasfemou? Não, não blasfemou. Eu toquei naquilo que ele tinha e não blasfemou. Mas se eu tocar naquilo que ele ama, ele blasfema. Apostou 2. Quando apostou 2, Deus olhou para dentro de Jó e viu que o que ele amava também não estava dentro dele. E que o limite estava longe. É muito forte isso. Aí Deus diz: então, pode tocar no que ele ama. Aí é duro. Porque Satanás veio e matou toda a família, os filhos todos. Cruzou os braços e diz: agora ele blasfema. Ele em cima dos cadáveres, abraçado, levanta a mão e diz: Deus deu, Deus tirou, bendito é o nome do Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer, senhoras e senhores, que nós não vamos dar conta só das coisas que temos, mas nós vamos ter que dar conta dos nossos filhos também. Ouça-me, olhe para mim com atenção. Você vai ter que dar conta dos seus filhos, porque eles não são seus. Ah, pastor, o meu filho é um rebelde. Culpa sua. Pastor, minha filha não quer ir para a igreja. Claro, fica todo dia dizendo: vai para a igreja, não vai para o inferno. Vai para a igreja, não vai para o inferno. Vai para a igreja, não vai para o inferno. Vai para a igreja, não vai para o inferno. Então eu vou para o inferno logo, ela deve dizer. Se esqueceu que a melhor maneira de convencer alguém é de boca fechada. Que as pessoas procuram em nós os frutos. Que as pessoas olham para nós e querem saber se está de acordo o que a gente fala com o que a gente vive. Então para de falar e age. Sabe o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que 60% dos presidiários são filhos de crente. Já viu aquela árvore que vai nascendo e vai ficando torta? Aí você coloca aqui um toco para segurar. Aí depois ela entorta para lá. Você bota outro toco para cá. Bota outro para lá, outro para cá, outro para lá, outro para cá. Para ver se endireita a árvore. Mas a Bíblia diz que o trabalho é de base. Ensina a criança. Ensina a criança no caminho que você deve andar. É de base. Jó disse: foi Deus que me deu meus filhos e foi Deus que tirou, bendito é o nome do Senhor. Aí Deus olha para Satanás e diz: e aí, o homem blasfemou? Aí ele disse assim: olhe para mim, não blasfemou não, mas se eu tocar no que ele é, ele blasfema. Deus olhou para dentro de Jó e viu pela primeira vez que estava muito perto. E disse: você pode tocar, mas por fora, porque o que está dentro dele é meu.
foi eu que coloquei. Ainda em cima dos cadáveres dos filhos, como a serpente que bafora. Jó só fez isso, ó. Coceira. Em 7 dias. Uma simples coceira tinha se transformado na mais poderosa hanseníase de todos os tempos. Aquela coceira gerou feridas grandes, cânceres, que minavam sangue com pus. O ex-sheik príncipe agora está coberto de lepra, pele branca, escamosa, como uma serpente que vai trocando de pelo, de couro. O que acontece quando alguém fica leproso? Primeiro, o leproso, todas as áreas do corpo dele, onde tem cartilagem, a lepra consome. Isso quer dizer que Jó, em questão de dias, ficou sem orelha e sem nariz. Em questão de dias, todos os pelos caíram, e toda a parte do corpo onde tem pouca circulação sanguínea, minou gangrena, as unhas caíram, a ponta dos dedos apodreceram. Em questão de dias, o ex-sheik agora fica cego, com os olhos totalmente brancos. No leproso, toda a pele sensível é consumida como fogo que consome o isopor. E nenhuma parte do nosso corpo a pele é mais sensível do que essa, ó. É só esfriar um pouco, você vai ver. Em questão de dias, Jó fica sem lábios. Por que o leproso era levado para morrer fora? Porque era uma morte cruel. Ele morria mostrando os dentes, sem boca, sem nariz, cego, sem cabelo, sem orelha, as unhas caindo, apodrecendo. O que os pregadores esquecem de falar é que a hanseníase, ela elimina aquilo que nós temos de maior sentido no nosso organismo, a sensibilidade. É a sensibilidade que diz para você, não vai ali não, ela sente o calor, porque lá tem fogo, se você for você morre. É a sensibilidade da pele, que quando você entra no frio, ela te avisa, se aquece, para não morrer de hipotermia. O leproso não, o leproso você pode queimar ele vivo, que ele fica olhando para você. Pode serrar o braço dele, que ele fica olhando para você. Ele não tem sensibilidade. Mal cheiroso. Jó é cientista, é conhecedor, sabe tudo de astronomia, de botânica, de ciência, sabe tudo. É um sábio. Então ele pensa, estou leproso, mal cheiroso. E o odor da minha carniça vai atrair as aves de rapina e os coiotes do campo. Pela primeira vez, Jó se entristece profundamente. Por quê? Porque tocou naquilo que ele era. Olhe bem para mim. Nenhum homem, ser humano, pode se sentir tão verme como quando está enfermo. Por que Jó pensou, vou cavar um buraco? Por causa do odor, para não atrair os animais. Quando se pega algo podre e coloca embaixo, o odor não tem circulação. Por que Cuiabá é quente? Cuiabá é quente porque é embaixo. Por que Curitiba é frio? Porque é em cima. Então ele pensou, vou cavar um buraco e vou ficar dentro dele, para o odor da minha podridão não ir longe. Mas mesmo assim, dizem os sábios, que o cheiro da podridão de Jó chegava a 800 metros de distância, atraindo coiote, abutre. Mas a minha Bíblia diz que mesmo atraindo os coiotes e os abutres, eles não tocaram na vida de Jó.
Tem uma mão levantada para receber o que eu vou dizer? Tem? Levanta a mão para receber o que eu vou falar. Pode ser que a notícia da sua tragédia, da sua dor, da sua vergonha tenha ido longe. Chegou lá do outro lado e os abutres vieram para ver o que estava acontecendo. Pode ser que a notícia, que o cheiro da sua tragédia tenha atraído muitos coiotes. É inevitável. Eles sempre aparecem nesses momentos. Mas tem uma mão ainda levantada para receber o que eu vou dizer? Eles podem vir, mas não vão tocar. Eu te garanto, debaixo da unção do Espírito Santo e com o poder da palavra de Deus, é inevitável que eles venham. Eles podem até vir para assistir, mas nenhum deles terá o poder de tocar naquilo que você é. Onde estão as pessoas que acreditam no que eu estou falando, que pode abrir a boca para dar um glória a Deus, exaltando? Eu também chamo, nessa explanação básica, superficial, que estou fazendo sobre o livro de Jó, eu também chamo o livro de Jó do livro das 7 vozes. Ecoa-se 7 vozes apenas no livro. A primeira do desequilíbrio é a voz do adversário, que diz, ele não é o que tu pensa. A segunda é do melhor amigo, ele faz. A terceira é de Zoar. A quarta é de Bildade. A quinta voz é a da mulher de Jó, que chegou no buraco e disse assim, Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre. Eu fiquei pensando, por que o diabo não matou essa praga lá junto com os outros? Porque é muito desaforo ela virar para Jó e dizer, amaldiçoa o teu Deus. Por quê? Porque não é mais o dela. Só era o dela quando ela tomava banho de leite de rosa, quando ela comia mais terra, carne de carneiro. Só era dela quando se habitava em tendas luxuosas, quando se cobria de ouro e de linho. Agora que não tem mais nada, não é mais dela. A mulher de Jó me ensina uma coisa, que a melhor maneira da gente conhecer as pessoas é perdendo tudo. Que é impossível você conhecer as pessoas com saúde. É impossível, não estou generalizando. Tem gente sincera do seu lado sim. Mas tem gente com interesse também. Se é isso que você veio ouvir a voz de Deus, então Deus está falando. Amaldiçoa o teu Deus e morre. O homem podre, caído, envergado, nem de pé ficava, hein? O homem que encheu o buraco, aquele fosso de cinza de carvão para jogar em cima da vida para aplacar a coceira. E que ali ele come, resto de comida que jogam para ele. E ali ele defeca também. Como não tem sensibilidade e é cego, ele já não sabe quem é quem. Quando as necessidades se misturam, é porque a gente já está cego demais e sem sensibilidade nenhuma. Envergado nele, está envergado nele, porque ele não pode ficar de pé, não aguenta. Ele inclina o pescoço e diz para a mulher assim, você fala como uma louca. A sexta voz é a de Jó. A sexta voz é a voz do limite. Por que do limite? Porque o homem foi criado no 6º dia. Tudo que é 6 na Bíblia quer dizer homem. Por isso que 666 não é o Papa. 666 são 3 pessoas. A besta, o anticristo e o falso profeta. 6 é o limite. E Jó dá o grito de limite quando ele diz, nunca deveria ter nascido. Jó não entende. Por que aquilo está acontecendo? Então falou o diabo, falaram os amigos, falou a mulher, falou ele. E Deus, que é a 7ª voz, estava calado. Por quê? Porque é assim que Deus trabalha.
Deus sempre deixa as pessoas falar primeiro, criticar primeiro, questionar primeiro, murmurar primeiro. E quando não tiver mais ninguém para falar e nem dar palpite, Ele vem e fala. Porque a última palavra na sua vida, ela vem da boca de Deus. E é essa palavra que vai dar direção e vai decidir a sua história. Acabou. Os outros falam porque Deus permite. Mas o que os outros falam não é verdade. Verdade é o que Deus fala. Meses naquela condição. Sabe como é que a sétima voz vem? Estou perto de terminar a introdução. Calma, estou brincando. Não se assuste não, irmãos, vou terminar mesmo. A sétima voz. Meses naquela situação. A sétima voz vem num vento. Jó, cientista, num buraco no meio do deserto, à noite, ouve o barulho do vento, inclina assim o pescoço, e o vento vem. E Jó pensa: vento? Não é época de vento. Veja que Jó ouve o vento. Ele não pode sentir o vento. E nem pode ver. Mas ele ouve. Isso quer dizer que quando você não sentir e nem ver, pelo menos ouça. Porque tem gente que diz assim: eu vou lá, mas eu quero sentir, eu quero me arrepiar assim para me saber se é de Deus. E nem sempre você vai se arrepiar. Eu quero ir lá, mas eu quero ver com os meus olhos. E nem sempre você vai ver. Mas quando você não puder ver e nem sentir, ouça. Porque a fé não vem pelo que você vê. A fé não vem pelo que você sente. A fé vem pelo que você ouve. Cadáver inclina o pescoço para ouvir. E o vento vem soprando. E ele pensa: mas espera aí, não é época de vento. Não é época de vento, mas está ventando. E quando ventar fora da época do vento, entenda que é Deus te avisando que Ele está chegando. Deus está chegando. Um minuto para você levantar a mão e agradecer pelo sinal que Ele está te dando. Ele está chegando. Ele está vindo. A voz que clama no deserto é esse vento que anuncia. Todo esse vendaval na sua vida é Deus te avisando: se prepara, porque tem algo grande que está chegando para você. Eu estou lhe avisando algo grande, poderoso e glorioso que está vindo para a sua vida. Onde estão as pessoas? Aleluia! Onde estão as pessoas que estão entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Onde elas estão? Amante corabanas e canerebanas suriama e canaras. Que Deus é esse? Que Deus é esse que se preocupa com um cadáver jogado no fundo de um buraco? Que grandeza é essa? O vento vem soprando. Jó inclinado sobre seu próprio eixo, com
com o rosto no resto das comidas, nas cinzas, as feridas minando o sangue pus. Na solidão, ninguém aparece para dar uma palavra para ele. É o caos. Mas o vento vem. Perguntei para Deus por quê? Por que que vem um vento? Não podia vir assim, cheio de trombeta, e Deus descendo uma coluna de fogo, num trono fumegante, dizer, eu sou o Senhor. Agora Deus vem num ventinho de 1,10 m de altura. É a grandeza de poder se fazer pequeno. Eu perguntei por que um vento. Aí, Ruach Kodesh, o santo vento de Deus, me disse, lembra do Shemot? Shemot quer dizer êxodo. Lá no Shemot, quando Moshe Avinu subiu na montanha, a Kadosh Baruch Hu vai Omer, Kadosh Vaiomer, Kadosh Baruch Hu, Vaiomer ve Moshe Avinu, disse assim Deus para Moisés, em cima do Sinai: Moisés, a partir de hoje eu vou morar com vocês. Moisés disse, que bom. Onde é que vocês moram, Moisés? Nós moramos no deserto. E como é a casa de vocês? Nós moramos em tendas. Muita gente não sabe, mas Moisés falava 70 línguas. Outro dia eu prego sobre Moisés. Muita gente acha que foi só judeu que saiu do exílio, mas não foi, os ciganos também saíram juntos. Está rindo, é verdade. Os ciganos têm os mesmos costumes dos judeus, porque saíram juntos, foram libertos juntos, aleluia. E Deus perguntou para Moisés, vocês moram em quê? Ele disse, nós moramos em tendas, porque somos peregrinos. Todos nós moramos em cabanas. Aí Deus diz, então peraí, não construa um palácio para mim, porque se construir um palácio, ninguém vai me entender. Faz uma tenda para mim também, porque eu quero me parecer com vocês. Eu quero viver como vocês vivem. Eu quero sentir o que vocês sentem. Não, você não entendeu. Eu estou dizendo assim, antes de Jesus, alguém dizia para Deus, Deus, eu estou com medo. Deus coçava a cabeça e dizia, o que é medo? Não entendi. Alguém dizia assim, Deus, eu estou com fome. Deus falava, será isso, hein? Eu estou com sono, eu estou com sede. Deus não entendia nada. Aí o filho disse, espera aí, só tem um jeito de saber. Eu vou me tornar como um deles. E vou passar tudo o que eles passam. Hoje, quando alguém diz, Deus, eu estou com medo. Deus ainda não sabe o que é medo, mas Jesus explica dizendo, eu sei o que é isso, porque eu orei dizendo, se possível, passa de mim esse cálice. Deus, eu estou com sono. Deus, eu estou cansado. Deus, eu estou com fome. Deus, eu estou triste. Jesus diz, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso, eu sei o que é isso. E Deus te entende melhor por causa do Filho. Por isso que Deus vem num vento. Vem no vento, porque a vida de Jó estava uma ventania só. Do meio daquele redemoinho sai a sétima voz. Por que Jó passou tudo aquilo? É a pergunta que os filósofos fazem há 3.500 anos. Jó passou tudo aquilo primeiro porque achava que sabia das coisas.
E Deus provou para ele que ele não sabia de nada. Segundo, aliás, a pior coisa que pode existir é quando a gente acha que sabe de tudo. E na verdade a gente não sabe de nada. Segundo, sabe por que Jó passou tudo aquilo? Ouça o que eu vou dizer. Porque existem coisas que só o fracasso pode nos ensinar. Existem coisas que a gente só aprende na provação e nunca vamos aprender na abundância. E terceiro, Jó passou tudo aquilo porque achava que sabia quem era Deus. Jó era aquele crente que falava que Jesus curava, mas ele estava enfermo. Que Jesus prosperava, mas ele estava na miséria. Então ele vivia da experiência dos outros. Jesus cura? Cura. Mas tem que acontecer com você também. Então lá no final ele diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas depois de tudo que passei, eu te conheço de contigo andar. Aleluia. Uma mão levantada para receber. Você está em uma escola nessa vida. Deus está te ensinando muita coisa. Você está sentindo a presença dele soprando dentro de você. Porque algumas pessoas estão com os olhos fartos de lágrima. Então o Senhor está descendo aqui através do Espírito Santo, só para lhe dizer: isso que você está passando, aquilo que você passou, é para você me conhecer melhor. É para você saber quem eu sou. Aleluia. Aleluia. Olhe bem para mim, levante as duas mãos e olhe para mim nos meus olhos. Sabe mais? Deus quis ensinar para Jó o que Ele está ensinando para nós aqui. Que tudo aquilo que não nos mata, nos fortalece. Tudo que não te matou te deixou mais forte. Tudo que não teve o poder de te destruir te fez você ficar melhor, aperfeiçoado. Aleluia. Jó saiu mais forte de tudo aquilo. Por quê? Porque a voz vem de dentro do vento e pergunta sobre o céu. Jó não entende. Sobre as estrelas, não entende. Vai abaixando o nível. Sobre a terra, não entende. Sobre os animais, não entende. Sobre ele, não entende. Jó não entende nada. Põe a mão no rosto e diz: eu me abomino no pó e na cinza. Agora é grifo meu, e me responsabilizo com o que falo. Quando aquele vento vem, é como um vento que apaga o pavio da vela que está fumegando. Porque aquele cadáver que o divino está falando sem tocar, não responde nenhuma pergunta. Mas a voz é tão impetuosa que ele morre. E o ser humano é o único ser que morre, mas continua existindo. Eu sei que você ama o seu cachorro, mas quando ele morrer, ele deixa de existir. Você não, eu não. Nós morremos, mas a nossa consciência continua existindo. É só lembrar da parábola do homem rico e Lázaro que Jesus conta. Os dois estão mortos, lá no Hades e no Sheol. Mas Jesus diz que o homem rico diz assim: volta lá e prega para os meus irmãos. É consciência. A consciência do homem nunca morre, porque ela precisa ouvir a voz do tribunal. Uma mão levantou ali, outra acolá. Por isso que a consciência é um tribunal. Quando você dorme, ela vai te dizer: falhou.
acertou. Como podemos condenar um índio que nunca ouviu a palavra de Deus para o inferno? Porque muitos serão julgados pela sua consciência. A palavra de Deus é embutida dentro de cada homem, mesmo sem ele ter uma Bíblia. Porque o índio nunca ouviu a palavra de Deus, mas quando ele mata alguém, ele sabe que ele fez algo errado. Porque a lei está dentro dele, e a lei diz: não matarás. A consciência de Jó vive, mas ele morre. E o que é a morte? A morte é um sono. Porque o apóstolo dos gentios diz: ressuscitarão primeiro aqueles que dormem. Então a morte é um sono. O que é a morte? É a desconexão da consciência desta realidade. Ou seja, olhe para mim, alguém que morreu há 1000 anos atrás, no meio de uma guerra, levou uma flechada, ele estava fugindo, levou uma flechada no meio das costas, e morreu. 1000 anos atrás, ele está dormindo até hoje. Você sabe do que eu estou falando? Quando você dorme e acorda, você sabe que horas são? Não sabe. Por quê? Porque quando você dorme, a sua consciência desconecta da realidade, que é o tempo. Quando ela desconecta da realidade, que é o tempo, então você não sabe para que lado o tempo foi, você não sabe que horas são. Quando alguém morre 1000 anos atrás de uma flechada, ele só vai acordar com o código do som de uma trombeta. É a única coisa capaz de fazer ele acordar. Quando a trombeta tocar, ele vai acordar assim, ó, fugindo, porque para ele foi ontem que ele morreu. Mas já se passou 1012 anos. Todo dia, aleluia, todo dia eu e você morremos e ressuscitamos. Todo dia a gente morre e ressuscita. Morre e ressuscita. Morre e ressuscita. Vai chegar um dia que nós vamos morrer, vamos ressuscitar e não vamos morrer nunca mais. Para sempre receberemos um corpo glorificado semelhante a Deus. Por que todo dia a gente dorme e ressuscita? Dorme e ressuscita. É Deus falando, porque se gloria mortal. Não aguenta 48 horas aí. Eu não durmo nem tosquenejo. Jó morre e Deus ministra na consciência dele. Deus já fez isso com muita gente. Fez isso com Salomão, fez isso com José. Deus fez isso com Jacó, com Abraão. Porque quando a gente dorme, nós perdemos o controle da consciência. Ninguém controla a mente. E aí Deus vem e ministra. Você chama isso de sonho. Oh, estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu vou parar. Para ou continua? Quem quer que eu pare, diga amém. Ninguém? Quem aguenta mais 1 hora, diga amém. Amém. 2. Amém. Quer matar o judeu mesmo? Você aguenta, mas eu não aguento. Vou terminar agora. Deus ministra na consciência de Jó. E a mão que fez a orelha, a pele, os olhos. Deus pegou o barro daquele deserto e fez os olhos dele abrir de novo. Você se lembra disso? Você se lembra da história de que alguém faz lama? Aleluia. E passa nos olhos, dizendo assim, ó, eu fiz os olhos de barro. Aleluia. Com a minha saliva, a minha palavra que sai da minha boca, e com o pó da terra, vai agora e se lava no tanque de Siloé. E ele se lavou e voltou a enxergar. Siloé quer dizer enviado. É o enviado de Deus que está aqui no nosso meio. Daquele vento maravilhoso, ninguém naquela madrugada. A orelha de Jó é feita de novo. De novo o seu nariz é remodelado. A sua pele restaurada. Sim, os cabelos voltaram de novo.
Deus fez Jó dormir por algumas horas, para quando ele acordasse, ele pensasse que todo aquele pesadelo tinha sido assim. E do mesmo jeito que a ferida chegou, ela se foi. Feche os seus olhos. É isso que ele te diz. Muitas feridas vieram sem explicação, você nem sabe como. Mas ele manda lhe dizer: do mesmo jeito que as feridas vieram, elas também se vão. Você nem sabe como você conseguiu sobreviver a tanta luta. Você nem sabe como você conseguiu sobreviver a tanta guerra. Se alguém te perguntar como tudo começou, você não sabe. Como tudo terminou, você também não sabe. O Senhor está aqui lhe dizendo: foi eu. Foi eu que fiz tudo aquilo parecer um sonho na sua mente agora. Veja, tem coisa que você já até esqueceu e nem sabe mais como é que aconteceu. Eu sou o Senhor que fecho as suas feridas. Esta é a noite que o Espírito Santo está fechando feridas. Essa é a noite que Ele está dizendo: estou estendendo a minha mão e te tirando do fundo deste abismo, do fundo deste poço. Eu mesmo. Ninguém pode te socorrer, só eu que estou vindo para te socorrer. Lembra de onde eu te tirei. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da casa do Egito, da casa da escravidão, quando nenhum Deus desta terra quis ir lá te libertar das suas cadeias, das suas correntes, das suas algemas. Eu fui. Eu te amei primeiro, te busquei, quebrei todas as mordaças e algemas e te trouxe para cá. Porque eu te amo. Porque você é minha. Porque você é meu. Sente a minha graça que te envolve. Sente o meu amor que te fortalece. Lembra-te que uma luta pode durar meses, mas eu posso reverter ela em segundos, em uma noite. Jó acordou daquele sono e disse: o que eu estou fazendo aqui? O que aconteceu? Olhou para a boca do buraco e subiu. E lá fora as pessoas que já contavam ele como morto, ficaram de boca aberta. E o decreto do começo do livro se cumpriu. Deus deu em dobro. Sabe por quê? Porque nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Eu bem sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Deus tem pensado ao seu respeito pensamentos de paz, pensamentos de bem. Fique de pé, vamos orar. Esqueça que existe alguém perto de você. E junto com o tangedor que toca este teclado, você encontre palavras para agradecer. Para agradecer. Tudo isso é a mente dele. Aleluia. Um minuto para você adorar Deus.
e sei que tudo podes. Tudo podes. E nenhuma palavra da tua boca sairá e cairá por terra. Deus colocou Jó de pé de novo. E cumpriu o que ele tinha prometido no começo. Dê um abraço em alguém que está perto de você. E diga uma palavra profética de vitória para essa pessoa. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Faça isso. Quantos podem dar um glória a Deus bem bonito para Jesus? Quantos podem dar um brado de júbilo que exalta o nome dele nessa noite? Aleluia. Aleluia. Give a shout to the Lord. Dá um brado para o Senhor. Aleluia. Se assente aí. Se assente aí. Já vamos terminar. Duas últimas coisas. Vou falar primeiro a supérflua, depois a essencial. A supérflua é que ali fora tem os meus DVDs. DVDs de mensagens, são mais de 30 temas diferentes. Em 8 anos eu já preguei em 21 países do mundo. 21 países ao redor do planeta. Então ali tem mensagem gravada na Suíça, em Israel, vai me ver pregando em Israel, vai me ver pregando no Reino Unido, nos Estados Unidos, em vários lugares como Portugal, França, Espanha. Você pode adquirir todas essas mensagens. Eu falo para líderes, a minha envergadura ministerial, não tenho nenhuma formação teológica, tudo Deus que me dá. E estão ali os DVDs, como os DVDs dos Gideões Missionários, que é o maior congresso de missões do planeta. Eu preguei lá em 2009 2 vezes, 2010, 2011. Falei cada uma dessas oportunidades para 185 mil pessoas. E também mais 85 países assistiram a minha mensagem através da internet. Milhares de pessoas ao redor do mundo. Cada DVD deste custa apenas R$10. Ninguém aqui é obrigado a comprar. Só aqueles que sentiram de comprar, de adquirir, de ser abençoado, de abençoar. E a segunda coisa, que é a mais importante. Eu disse que tudo que Jó tinha, a riqueza que Jó tinha, ele tinha porque não era dele, era de Deus. E ela não estava no coração de Jó. Então tudo aquilo que está no coração do homem é aquilo que nos prende. Por isso eu quero convidar você a trazer uma oferta na casa de Deus. Eu tenho certeza, pastor Mirko, que não vai demorar muito para a nossa nação, povo evangélico no país, se conscientizar sobre oferta. De modo de não precisar mais de nenhum pregador pedir oferta. Lá nos Estados Unidos, na Flórida, eu estive agora na igreja do pastor Rick Thomas. Abundant Life, é uma igreja com 3.000 membros, é uma igreja americana. E durante o culto, eu fiquei observando para ver se eles iam tirar oferta. E perguntei para o Vitor, por que eles não tiravam oferta? Ele disse, pastor, aqui na igreja a gente não precisa tirar oferta. Achei aquilo o máximo. Ele disse, por quê? Ele disse, porque o gasofilácio fica lá na porta, fica lá no altar. O povo chega antes do culto para dar oferta. Uns colocam oferta no altar. Então o bispo nem tira oferta. Por quê? Porque o povo já sabe que não existe culto sem oferta. E eu sei que isso um dia vai acontecer aqui também. Quantos acreditam nisso? Diga amém. Eu estou dizendo isso, pastor, com toda a liberdade, porque eu vejo que eu não estou palestrando para um povo qualquer, eu estou vendo gente bonita aqui. Eu sei que aqui no nosso meio existem empresários, universitários, doutores, pessoas inteligentes. Para ser bonito assim, só pode ser inteligente.
senhor está de parabéns pelo seu povo. Vai chegar um dia que ninguém mais vai precisar tirar a oferta aqui. Que você já vai vir direto, já vai trazer no altar. Amém? Mas enquanto esse dia não chega, nós vamos tirar agora. Feche seus olhos, por favor. Deus falou com você. Se Deus falou com você, você não pode ser ingrato de trazer para o Senhor no seu altar uma parte da sua vida. O seu dinheiro é uma extensão da sua vida, é o seu sangue. Então quando você fecha os olhos, você se abre para ouvir a voz do Espírito Santo te dizendo o que você tem que fazer. Satanás perseguiu Jó por causa do sacrifício que ele fazia por ele e pela família. Porque o sacrifício, a oferta incomoda o inferno. E se for o caso, vai continuar incomodando. Porque este povo vai continuar sendo fiel a Deus. Senhor, eu quero te agradecer. Fala, Espírito Santo, com cada pessoa aqui, com cada dizimista, com cada ofertante. Convence eles, porque agora tem uma batalha. Satanás está soprando que eles não podem fazer isso, que o Senhor está mandando eles fazerem. Mas eu estou profetizando que eles terão a força de ficar de pé e de colocar no seu altar a sua oferta e o seu dízimo. Abençoa cada um. Aqueles que ainda não são dizimistas, convença-os a ser. Toque no coração deles a ter essa aliança, porque dízimo é aliança. Abençoa a vida de cada um, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Faz aí seu cheque, faz aí a sua oferta. Você que quer um envelope, faça o sinal com a sua mão. Os obreiros vão levar aí o envelope para você. Já vou devolver a palavra ao pastor da igreja, ao anjo da igreja. Ele vai te orientar o que você vai fazer, como você vai fazer. Quem não tem envelope, levante a mão, fique com a mão levantada. Levante a sua mão para que ele possa chegar o envelope aí onde você está. Deus abençoe a sua vida. Foi um prazer, uma alegria. E se Deus permitir, estaremos juntos mais uma vez. Deus abençoe.